A Fundação Cultural Badesc foi criada em 2006. Está situada em um casarão histórico no centro de Florianópolis. Desde então, tem se consolidado como um espaço de encontros e trocas. Sua finalidade é estimular, apoiar e promover o desenvolvimento artístico, cultural e educacional no âmbito do estado de Santa Catarina. Nos últimos anos, a Fundação tem realizado exposições de arte contemporânea, ações educativas, cursos, oficinas, mostras de cinema, apresentações musicais, lançamento de livros, entre outras atividades. As exposições de curta e longa duração são selecionadas por editais e chamadas públicas, e ocupam os espaços positivos Fernando Beck, Paulo Gaiardi, Espaço Jardim e o Espaço 3, importantes para as artes visuais. A Fundação tem como compromisso a valorização de artistas e a aproximação da produção da arte contemporânea com o público, sempre com acesso livre e gratuito para todos. Há uma década, Paulo Gaiardi encantou o público a ser o primeiro artista a preencher todos os espaços da Fundação Cultural Badesc. Sua mostra Impossibilias, Memória e Arquivo em Paulo Gaiardi foi uma celebração da vida e da arte, ecoando suas emoções e reflexões. Infelizmente, poucos meses após a abertura, ele se despediu deste mundo em 2016, deixando um legado que ainda ressoa nas memórias de todos que vivenciam sua obra. O retorno do artista à Fundação ocorre na mostra Matéria Prolífica, que também ocupa todos os espaços do casarão da Fundação Cultural Badesc e reúne cerca de 50 obras que exploram a relação de tempo, matéria e repetição na produção do artista Paulo Gaiardi. Nascido em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, Gaiardi seguiu seus estudos em arquitetura e urbanismo na Universidade de Brasília e na Universidade de Oslo, na Noruega. Quando em São Paulo, trabalhou com Vila Novas Artigas, ícone da arquitetura moderna. Desde o final da década de 1970, o artista participou de exposições coletivas. Em 1987, realiza sua primeira exposição individual no Eco Clube, Galeria Espaço de Arte, em Florianópolis, da qual se seguiram cerca de 24 exposições, somadas a mais de 30 coletivas em vida. Radicado em Florianópolis desde os anos 1980, o artista incorporava o desgaste e a corrosão como parte do seu processo criativo, antecipando o encontro inevitável entre o tempo e a matéria. Intitulada Matéria Prolífica, a exposição é fruto de uma pesquisa desenvolvida ao longo de quase um ano no acervo artístico Paulo Gaiardi, antigo ateliê do artista, hoje preservado pela família. Com curadoria de Thaís Tonin, Victoria Beatriz, Rainara Sofia, Georgia Bergamin, Stella Camilo e Eduardo Andrade, pôde-se revelar diferentes camadas da produção do artista marcada por 3 décadas de produção, onde encontra-se obras que atravessam diferentes linguagens e suportes. Entre os trabalhos estão objetos, fotografias e desenhos, que evidenciam o uso de materiais diversos como gesso, metal e papel. Essa multiplicidade de suportes revela a prática artística, marcada pela recusa em delimitar fronteiras rígidas entre pintura, escultura ou desenho. A recorrência a um aspecto transversal da obra de Gaiardi foi o ponto de partida escolhido pela curadoria para conduzir a narrativa. A repetição insistente de símbolos, a cruz, os corpos nus, a serpente, o lagarto e o retorno contínuo de imagens e materiais apropriados, sempre reconfigurado em novas aparições. Matéria prolífica remete à ideia de algo que se multiplica e se desdobra em camadas, uma fonte inesgotável de criação presente na trajetória do artista. Ao revisitar a obra de Gaiardi, suas criações se multiplicam em camadas de sentido. Cada peça carrega o vestígio da anterior, instaurando uma conversa infinita entre o artista e o tempo. A proximidade da obra do artista, com ritos e gestos associados à morte, como relíquias, lápides e vestígios, são reveladas em suas criações e dialogam com memórias íntimas e coletivas. Obras das séries como Galícia, Monumento às Vítimas do Descobrimento da América e Divina Comédia Inferno apresentam potência crítica e destacam essa dimensão acerca do luto. No espaço Fernando Beck, encontram-se obras de diferentes suportes. A repetição surge nos símbolos como a cruz e corpos nus. Retorna-se à série Galícia, trabalhos desenvolvidos após uma residência artística
que Paulo Gaiardi realiza em 2009 e 2010 em Corne, na Galícia. São paisagens elaboradas em cadernos ou em telas, que contam a história da vila de Corne, uma vila de pescadores com séculos de tradição na captura de percebes, moluscos encontrados nas paredes das rochas do Atlântico. A região conhecida como Ponta do Rocundo, na chamada Costa da Morte, apresenta condições extremas, águas agitadas, falésias abruptas e rochas cortantes. O trabalho dos percebeiros é de altíssimo risco, escalam as rochas molhadas, enfrentam ondas violentas, correntes traiçoeiras e muitas vezes não retornam. Ainda no espaço Fernando Beck, a elaboração íntima da perda parece constante na obra de Paulo Gaiardi. Enquanto sua dimensão coletiva, essa dor é compartilhada, é convocada, por exemplo, em Galícia. O luto público, por sua vez, se mostra em monumento às vítimas do descobrimento da América, onde os colonizadores surgem como figuras híbridas, metamórficas, ameaçando devorar o mundo que invadem. É um monumento aos que foram apagados, feridos, exterminados. Um contramonumento ao discurso heróico do descobrimento. Também nas imagens de guerra apropriadas por Gaiardi em Inferno, onde o artista relabora o luto por meio de intervenções com pregos e da deteriorização de fotografia, devolvendo à imagem a angústia que marcou e segue marcando a história dos povos. No espaço Paulo Gaiardi, obras das séries Memórias da Cozinha, Atestado da Loucura Necessária ou A Vaca Preta que Pastava em Frente à Minha Casa e Receptáculos da Memória dão a ver o que chamamos de déjà vu, sensação de quando somos tomados pela intuição de que um evento se trata, na realidade, de uma repetição. Em seguida, é comum que nossos esforços sejam empregados na tentativa de verificar e rastrear essa semelhança a partir de uma suposta memória original. Sendo a memória a substância de muitos dos trabalhos de Gaiardi, não é difícil constatar certa afinidade entre o embate com suas obras e o próprio processo de rememorar, um percurso lacunar, feito de fragmentos, enganos e distorções. Exemplo dessa proximidade é que ao longo de toda a mostra, em especial na sala Paulo Gaiardi, figuras reaparecem travestidas, convocando a percepção do observador. É interessante, então, atentar às propriedades de cada obra ou série, elucidadas pela comparação com as imagens reincidentes. Por meio de rasuras, desgastes, ampliações ou colagens, o artista trava sua batalha no território em que a reprodutibilidade fotográfica se anuncia. Assim, a repetição em série da imagem é interrompida pela materialidade de sua encarnação. No auditório, projeção de pinturas realizadas por Gaiardi para a peça de teatro Pronome Fausto, 1993, de Fábio Brugmann. Para a cenografia da peça, Paulo Gaiardi foi responsável pelas pinturas que pontuavam o espetáculo, imagens que agora reencontramos projetadas no auditório. A peça revisita o mito do homem que vende a alma ao diabo. Se para Platão o conhecimento é aquilo que está contido na memória, e se o Fausto desta peça não acredita nem em inconsciente, nem em alma, apenas em si, então resta-lhe apenas uma coisa verdadeiramente valiosa, nestes tempos pós-modernos: o próprio nome. É justamente isso que ele deseja trocar, não pelo conhecimento, mas pelo desejo de deixar de tê-lo, como se quisesse suspender o pensamento, missão tão impossível quanto retirar de um homem a própria alma. No espaço 3, Relato de uma Viagem Não Realizada, o artista apresenta duas séries, uma intitulada Lençóis, de 1992-1993, composta por 2 lençóis. Seu conteúdo visual e narrativo contava a vida de um menino até tornar-se velho, o qual, poucas horas antes de morrer, passou esses registros para um viajante. A outra obra, da série Correspondências Póstumas, corresponde à continuidade do tema Relato de uma Viagem Não Realizada. Trata-se de um jovem conversando com um velho já morto e acusando-o de ter transformado os lençóis em sua prisão. No jardim, uma obra com 2,37 metros de altura ocupa o espaço expositivo. O trabalho em ferro e concreto é um estudo da série Monumento às Vítimas do Descobrimento da América que o artista realiza em 1997,
quando é convidado para compor o Museu das Bandeiras, Palácio do Governo de São Paulo, em comemoração aos 500 anos do Brasil, uma indicação da Associação Internacional de Críticos de Arte. Ao ocupar todos os espaços do casarão da Fundação, matéria prolífica retorna aos olhos do público sobre a mesma compreensão que orientou a criação do acervo artístico Paulo Gaiardi durante os anos subsequentes à morte do artista. Há tantos Paulos e tantas histórias quanto há pessoas dispostas a narrá-las. Assim, ciente de todas as possibilidades de fabular novas histórias, a curadoria traz para essa exposição uma dessas narrativas, a fim de apresentar um aspecto da produção do artista, eleita aqui para orientar a escrita deste novo capítulo.